Vamos lá, pessoal. Segundo exercício da nossa lista. Ele diz o seguinte: observe o triângulo abaixo e calcule o valor da medida x. Fiz um desenho do triângulo. Os valores que eu tenho: uma medida x, um ângulo de 45 graus. O lado aqui, 3 raiz quadrada de 2, ângulo oposto, 60 graus. Não tenho necessidade de descobrir quanto vale esse ângulo, nem o lado de baixo. A relação de seno é sempre entre lado e ângulo, lado e ângulo. Como eu tenho 4 valores, já são suficientes para que eu possa fazer o cálculo de uma variável que está faltando, ou seja, a medida dessa lateral do meu triângulo. O que eu vou fazer? X, notem que eu fiz uma flechinha, ângulo de 45 até o lado x, ângulo de 60 graus até o lado 3 raiz de 2. X está para o seno de 45 graus, assim como 3 raiz quadrada de 2 está para o seno de 60 graus. Valores notáveis de 30, 45 e 60. Então, eu vou buscar na minha tabelinha, seno de 45 é o seno de 45 graus, assim como 3 raiz quadrada de 2 sobre seno de 60 graus. Escrevi de novo, né? Não tem problema. X está para o seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim como 3 raiz quadrada de 2 está para o seno de 60. Seno de 60 é um valor tabelado. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Olha o que sobrou para mim aqui, ó. X está para o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, assim como 3 raiz de 2 está para o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aquela situação em que tenho dois denominadores iguais, eu posso simplificar. Vai sobrar para mim, x está para raiz quadrada de 2, assim como 3 raiz quadrada de 2 está para a raiz quadrada de 3. O que eu preciso fazer? Isolar a variável x. Então, o meu denominador, raiz de 2, passa para lá com a operação inversa. Eu vou ter que x vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Muito comum nesse tipo de exercício a necessidade dessas simplificações de denominadores e de racionalização. Mas a gente vai trabalhando e lembrando as propriedades. X vai ser igual, olha o que aparece aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai me dar a raiz de 2 ao quadrado e eu posso simplificar, ou seja, raiz quadrada de 4. Então, eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, dividido pela raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2, eu posso simplificar, porque o índice é ao quadrado. Ó. Raiz de 2 com 2, vai me sobrar aqui, ó, 3 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. E 3 vezes 2, 6, raiz quadrada de 3. Porém, como eu não posso deixar indicado uma raiz quadrada em denominador, eu vou fazer um processo que a gente chama de racionalização do radical do denominador. Vou montar de novo a minha expressão. X vai ser igual a 6 sobre raiz quadrada de 3. Para racionalizar o denominador, eu multiplico numerador e denominador pelo radical do denominador. Ó. Esse processo faz desaparecer a raiz quadrada do denominador. Então, a minha raiz de 3 vai multiplicar numerador e denominador. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Mesma situação. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, o índice é igual ao expoente. A raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 ia gerar uma raiz quadrada de 9, que ia dar 3 como resposta. Então, a minha simplificação. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, simplifico. Sobrou ali 6 raiz quadrada de 3 sobre 3. Divisão. 6 dividido por 3, 2. O lado x mede 2 raiz quadrada de 3. Não tem necessidade de a gente transformar a raiz. Os valores vão ficar expressos em raiz quadrada mesmo. X igual a 2 raiz de 3.